é médica pneumologista do HUB, tem uma área de atuação na circulação pulmonar e mecânica ventilatória e é professora também da Faculdade de Medicina da UNB. E a partir de agora ela vai dar início ao andamento da reunião. Boa reunião a todos. Eu não estou escutando a Verônica, não estou escutando a Verô. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela participação conosco. Acho que é um momento muito importante para a nossa sociedade, né, de discutir um pouco as coisas que estão acontecendo por aqui, a nossa realidade, que é um pouquinho diferente do resto do país. E nós vamos contar, então, hoje à noite com o Dr. Mário Sérgio, que acho que quase todos conhecem, né? Ele é pneumologista da Pneumoclínica do Distrito Federal. Ele foi, durante muito tempo, teve uma participação muito ativa na SBPT, como secretário-geral no período de 2000 a 2002, depois 2006 a 2008, depois como diretor de defesa profissional de 2013 e 2014, e agora ele tem se dedicado bastante a estudar epidemiologia local e também, de certa forma, a nacional, em menor talvez intensidade mundial, mas aqui muito presente, né, a respeito da infecção do Covid. E o Dr. Paulo Feitosa, pneumologista-chefe. Como que está a real situação aqui? Pneumologista-chefe da unidade de pneumologia do HRAM, que é o hospital de referência para os pacientes com infecção por Covid-19, e é supervisor da residência de pneumologia nesse mesmo hospital. Então, também vai trazer uma experiência em números bastante relevantes para a gente, uma experiência em prática muito importante para a gente discutir hoje à noite. Ah, é? Então, tenho um grande prazer. A reunião vai ser hoje? E eu ia só pedir para que todos desligassem o áudio, para que a gente não tenha interferência nas aulas, senão começa a ter muito ruído. Obrigado a todos. E agora o doutor Mário Sérgio vai começar falando a respeito da epidemiologia local. A gente está ali, todo mundo faz parte, mas... Esses imprevistos acontecem mesmo. Nós estamos começando agora, pela primeira vez, essa experiência de fazer reuniões online, né? E isso é difícil mesmo. A gente até se entender, se sincronizar tudo é difícil mesmo. Eu tive que contar aqui com minha assessora, aqui, minha filha, que ela está me ajudando aqui. E se tiver algum percalço aí, alguma coisa, vocês me desculpem. Bom, eu queria agradecer bastante o convite de vocês, da Nathalie, e queria dizer logo que eu não sou um epidemiologista, eu sou pneumologista clínico, mas desde que começou essa pandemia, eu comecei a acompanhar e comecei a anotar os dados aqui em casa. Então, eu digo aqui em casa que eu sou um colecionador de números. Fui juntando os números, botando no planilha, fui vendo, e aí acabou que alguém passou meu nome para a Nathalie, ela me chamou para falar sobre a situação, assim, como é que eu estou enxergando isso e como é que a gente pode enxergar. E disse que quem não está confuso hoje em dia com esses números é porque não está entendendo mesmo nada. Nós temos que estar confuso mesmo, porque os números são difíceis, são diferentes, mudam muito. Os sites que relacionam esses números pedem até para não se ater demais a esses números, porque eles mudam agora. Então, estão mudando nesse minuto, eles estão mudando, é outra realidade, são outros valores. Então, nós não podemos, dentro do próprio site, às vezes, de um órgão público, tem 2 valores diferentes, e garimpar esses dados não é uma tarefa simples. Ontem eu estava vendo um comentário, não, até no boletim da própria Codeplan, falando isso, que garimpar o número de testes que estão sendo realizados nos estados é uma tarefa dificílima, no mundo também é difícil garimpar os dados e até mesmo de confiabilidade. Isso não é uma tarefa muito simples. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Como é que vai passar aqui? Bom, então, a situação no Brasil, até hoje, dados de hoje, nós estamos com esses 574 mil casos, já é o segundo número, em valores absolutos, é o segundo no mundo,
e de óbitos nós estamos já em quarto lugar no mundo também. Tem um dado importante e que chama atenção para o lado de bom, é que caiu a letalidade dos indicadores brasileiros. Nós estávamos com indicadores de letalidade de até 7, 7,5%. Já caiu para 5,6%. Isso é um valor, isso impacta no número de mortes, né? São pessoas que estão deixando de morrer por causa da diminuição da letalidade nossa, que é devido muito, em parte, à qualidade da nossa assistência médica, das nossas equipes de UTI e do preparo e do tempo que nós tivemos para poder organizar a nossa retaguarda. Isso foi uma coisa muito importante. Em questão de teste, o Brasil realmente está deixando de cumprir essa parte. Nós chegamos agora que nós chegamos na fase de 1 milhão de testes. Isso é muito baixo. Nós estamos acima da 50º país em termos de realização de teste por milhão de habitantes. Isso não é bom. Em termos de óbito, nós estamos em quarto lugar no mundo em questão de óbitos, mas nós estamos no 12º lugar quando você faz a faixa proporcional, né? Quando você avalia em termos proporcional a população, o Brasil se encontra na 12ª posição. Então, quando a gente ouve de manhã cedo, que o Brasil é o quarto lugar do mundo em óbitos. Realmente, nós estamos em quarto em valores absolutos, mas em valores proporcionais nós estamos em 12º lugar, mas também não é uma boa posição, lógico que não. E em número de casos, nós estamos com o segundo maior volume de casos do mundo, logo atrás dos Estados Unidos, mas no mundo, em valores proporcional, nós estamos na 24ª posição. Na taxa de letalidade, o Brasil se encontra com a taxa de letalidade de 5,6, 6,1. Era 6,1 no dia que eu fiz, foi ontem, anteontem. E hoje já caiu para 5,6. Isso é muito bom. O que acontece? O Rio Grande do Sul ele fez uma divisão, e aqui tem todos os estados para baixo do vermelho, né? Para baixo do vermelho aqui, estão todos os estados abaixo da incidência do Brasil. O Rio Grande do Sul fez uma coisa interessante. Ele dividiu ele criou 3 bandeiras, uma bandeira vermelha, amarela e a verde. A bandeira vermelha, que significa emergência, é quem está acima de 50% do valor de incidência do Brasil. Então, vamos ver daqui a pouquinho. A letalidade é isso aí. Deixa eu ver aqui, a taxa de incidência. A taxa de incidência é essa aqui. Estava em 211, hoje está um pouco mais, né? O DF está em 275. Esse valor aqui é que eu estava falando das taxas vermelhas que o Rio Grande do Sul criou. Então, acima de Pernambuco para cima, é que acende a luz vermelha para esse pessoal. De Pernambuco para baixo, aí já engloba... Pernambuco não, aqui é Paraíba. Tem Pernambuco, exatamente. Aí Espírito Santo, Paraíba, DF, Sergipe, Rio de Janeiro, Alagoas. Esse aqui é Rondônia, né? Então, esses estão numa faixa amarela, intermediária. Para baixo seria uma faixa verde, que é o sinal de alerta. Então, isso foi uma ideia que a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul teve e que é considerada uma coisa interessante em termos de fazer até mesmo nos estados, que os estados também mudam entre si, né? Não mudou lá, cara. Mudou? Ah, tá. Então, a taxa de incidência foi isso que eu estava falando. Então, no Brasil já é um valor diferente da anterior, e o DF é 3,73 por 100 mil habitantes. A situação no DF, já com dados de hoje, nós estamos com 12 mil casos, a Secretaria de Saúde lançou agora à noite, e com 191 óbitos, uma letalidade de 1,57, que é a antepenúltima posição. Nós estamos atrás de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul. Florianópolis hoje é a capital com a menor taxa de letalidade do país, que é 1% só. E o número de testes, mas em compensação, nós assim podemos ter quase que uma certa tranquilidade que o governo daqui ele fez várias coisas muito interessantes e muito positivas na condução dessa crise. A primeira coisa foi ter interrompido as aulas logo, né? Ter feito o distanciamento físico muito rápido. Então, isso foi uma coisa que
que ajudou bastante a gente. Mas a realização de testes é uma pedra fundamental de qualquer estratégia de gestão de uma pandemia, né? De uma epidemia ou de uma pandemia. E aqui nós realizamos muito teste mesmo. Nós já estamos com 169 mil na área pública e 70 mil na rede privada, isso só em uma rede privada, eu não consegui das outras, né? Mais uma disponibilizou os dados dela, realizou 70 mil, o que deu uma média de 66 mil testes por milhão de pessoas no Distrito Federal. Essa taxa é a 6ª taxa do mundo. A gente perde para, eu fiz até uma cola aqui, a gente perde para poucos países, é Dinamarca e a Espanha e os países árabes, alguns países árabes, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar, que a gente está atrás desses países. E acho que de Luxemburgo também. Então, é uma taxa muito importante que, quando se falar em subnotificação, você pode pensar em estados onde você não tem essa informação de testes. Mas num estado que você está realizando testes, nossos casos vão subir, vão aparecer mais, vão ficar mais evidentes, mas isso é porque está tendo uma busca ativa, inclusive nas regiões vulneráveis. Isso é uma ideia, que é uma ideia nova, assim, que está se buscando muito, que é de buscar os clusters onde há uma aglomeração e onde há mais risco de contaminação, de propagação do vírus, né? A mortalidade nossa está em torno de 5,9 por 100 mil, o Brasil é 14 e a incidência é essa aí de baixo. Bom, e aí também aí nós começamos a aparecer algumas dúvidas, né? Nós temos que olhar esses dados e pensar, né? Não é possível uma coisa dessa. Então, nós temos o DF com 373 mil casos por 100 mil. Aí nós temos Mato Grosso com 77, Mato Grosso do Sul com 59 e Goiás com 62. Ou seja, há uma disparidade muito grande desses números. Então, o Distrito Federal ficou preso, assim, tá? Numa situação delicada, mas será que todo mundo está fazendo teste? Está todo mundo procurando seus casos ativamente? Então, isso é uma questão que a gente não pode também deixar de considerar, né? Aqui são os casos, né? A curva nossa de casos acumulados, você vê que é uma curva ascendente, é uma curva grande, isso não tá legal. E aqui eu fiz por semana epidemiológica, que é um... Como é que eu falo isso aqui? Sai não? Ah, então tem que arrastar. Ver se eu consigo. Ah, consegui. Para ver a tela aqui. Então, é porque semana epidemiológica é o que o Ministério faz, eu também tentei fazer, fiz aqui também, e a semana começa no domingo e termina no sábado. Então, sábado à noite vai terminar a nossa próxima semana, a gente já está com os casos dessa semana correndo, e aqui a gente observa que os nossos casos estão quase beirando uma curva exponencial, é uma curva muito forte. No polinômio, os dados são variáveis, eles são instáveis, então não existe ainda uma sequência fixa de casos assim, estão caindo, está subindo, não. Nós estamos alternando muito ainda e isso também não é bom. A escala logarítmica é essa, parece uma certa mais condição de você analisar com mais calma. E a escala linear de óbitos também bastante elevada, muito alta. E aqui, deixa eu só mexer aqui. Então, pronto. É um traço vermelho que estava ali. Pronto. Consertado. Bom, a taxa de incidência no DF é a mesma coisa, acontece. A Ceilândia é tida e a vida como é real, como onde tem o maior número de casos aqui no Distrito Federal, está com 1.264 casos. Né? Mas ela tem uma taxa de incidência de 284 por 100 mil. Ela está muito abaixo do Lago Sul, da própria estrutural, de Sobradinho 1, do plano piloto e da população privada de Liberdade, que hoje representa um número muito expressivo, muito forte, e que merece e que deve estar recebendo toda a atenção do governo nesse aspecto, que pega a população privada de liberdade e pega também a polícia penal, que entra e sai e tem contato direto e também tem um risco de adoecimento muito elevado. Não passou? Passou. Tá bom. Deu uma travadinha básica aqui.
Nas áreas vulneráveis também, você vê que o valor é alto de casos de positivo nos testes, né? Então, deu um valor de 5,48, no DF varia em torno de 2, esqueci de botar. E aqui são as áreas alvas. As áreas mais vulneráveis hoje são Estrutural, São Sebastião, Itapuã, Sol Nascente e a Vila Cauí. E as com os menores valores é Varjão, Telebrasília, Engenho das Lajes e Braslândia. Bom, existe nas análises aí que são feitas hoje, se entende que nós profissionais de saúde respondemos assim, nos tornamos uma área muito especial e muito vulnerável. Da população que citou, que foram encontrados nos testes e que citou qual é a profissão, a mais prevalente são dos profissionais de saúde. Isso chegou a 24% dos casos em que eles relataram a profissão. Então, de 3.100 casos dos testes feitos, 24 são profissionais de saúde mesmo. Eles estão em risco, então a convicção que nós temos é que nós precisamos ser protegidos, porque também nós somos transmissores de doença também. E o risco maior se entende que não está na área do Covid no hospital, e sim nas áreas de chegada, nas áreas chamadas mornas do hospital. E que uma das opções que devem ser feitas é que esses profissionais tenham um local que eles possam se distanciar um pouco mais da família para poder não passar isso para os seus contatos mais próximos. Também, segundo a ideia foi do relatório da Codeplan, mostrou os testes realizados nos hospitais públicos. Fica a ideia para os hospitais privados também, que são muito fortes aqui em Brasília, né? E dos hospitais, foram realizados milhares de testes nos hospitais públicos, e o que me chamou a atenção foi o do Hospital da Criança, que deu o maior valor percentual. Foram realizados 305 testes e encontraram 31 casos positivos, com 10% de positividade, né? Aí começa pela Ceilândia, com 4,56, vai para o HRT, e Samambaia, e por aí vai. Então, é um dado também está no relatório da Codeplan, é um dado que também é importante, que merece chamar a atenção. E eu recebi de um colega nosso, lá de São Paulo, o Márcio, que mostrou, Márcio Bittencourt, ele me mandou esse slide, mostrando a proteção e a diferença de proteção nos Estados Unidos e da China, onde teve, nesse hospital nos Estados Unidos, a vulnerabilidade dos colegas de atendimento em caso de emergência, totalmente desprotegidos. Então, essa disparidade de proteção não pode acontecer. Nós temos que também estar bem protegidos e ter cuidado, porque o contágio é muito forte. Com relação aos modelos, que a gente ouve falar muito, tem modelo disso, modelo daquilo, modelo do Imperial College, modelo de outros analistas, matemáticos e tudo. Então, os modelos eles tentam entender a realidade, mas, na verdade, eles simplificam mesmo. E a gente vai conhecer qual modelo que mais se aproximou da realidade depois, né? Isso, o ex-ministro também falava isso. Nós estamos caminhando numa estrada e que tem muita coisa acontecendo e que cada dia você tem que tomar uma decisão e diferente da anterior, inclusive. Não é tão simples assim, mas existe isso. E uma estratégia muito importante mesmo, que a maioria deveria estar adotando, se baseia em 4 pilares básicos, né? Lógico que primeiro vai o teste, mas assim, como estratégia de ação, começa pelo distanciamento físico, né? Pelas medidas de bloqueio de transmissão, que é mais fácil. O governo tem investido muito nisso, todo mundo fala, todos os profissionais também falam, mas a chave mesmo está na identificação, no isolamento dos casos e na quarentena também, que é o cérebro TTTQ, né? É testar, né? Traçar, identificar e rastrear e fazer a quarentena. Então, no isolamento dos casos, na identificação desses casos, no isolamento deles, é que está talvez o X da questão, e colocar em quarentena. Então, hoje, você não pode identificar o caso e deixar solto. Então, tem que rastrear toda a cadeia para ver onde foi, com quem teve contato, quantas pessoas conversou, que uma pessoa se positiva, mas ele tem contato com quase ninguém. E outro não, tem um contato íntimo, mora com 10 pessoas na casa, tem um contato com parentesco muito forte, laços familiares intensos, então fica difícil, né? Então, se mudou
então o termo fica como distanciamento físico, né? Mas a gente não está distante, a gente está próximo, a gente está sempre falando com nossos pacientes, com nossos familiares, com nossos amigos, porque o distanciamento é só físico mesmo, é isso que nós temos que fazer agora. As medidas de bloqueio ajudam, né? Agora, se você não faz nem a parte da identificação de isolamento de casos, nem a quarentena, e sobrecarregar e achar que tudo vai ter que ser resolvido no hospital, aí a frase mais comum é que você está enxugando gelo mesmo. Nós estamos deixando as coisas chegarem aqui, passar e cair, desaguar aqui em cima. Isso não é o ideal. Então, o ideal é que a gente tente fazer com que não cheguem os pacientes todos de uma vez só e em grande quantidade para sobrecarregar e colapsar o sistema de saúde. Acho que está quase acabando. As estratégias são essas, né? O Japão está fazendo um novo tipo de contato. Inclusive, ontem, não sei se está tendo uma briga política lá também, mas a prefeita do Japão ontem, apareceram de Tóquio, ela acendeu as luzes dos prédios públicos de vermelho, soltou um sinal de alerta e mandou todo mundo para casa de novo, porque apareceram 46 novos casos de anteontem para ontem. Então, ela falou que se continuar nesse nível, ela vai fechar Tóquio de novo. E porque ela achou que 46 casos é demais e o primeiro-ministro tinha aberto o Japão, né? E ela está querendo fechar. Então, estão querendo fechar, vigiar os contatos diretos, né? Os aglomerados e os espaços fechados com grande quantidade de pessoas. E aí, uma situação que tem aparecido no mundo todo são grupos de positividade em empresas, né? Principalmente em frigoríficos. Aqui eu deixei no sul do país, que aconteceu no Paraná, mas nos Estados Unidos está aparecendo muito também, e em Singapura apareceu nos dormitórios de trabalhadores da construção civil, e nas áreas rurais aqui no Brasil não se pode desconhecer que nós temos esse problema, né? As escolas internas e também olhar os batalhões de polícia também. Esse 5R é para depois, para que fazer depois da crise, que nós temos que pensar o que pode acontecer depois e o que nós temos que trabalhar nesses chamados 5Rs. As 4 ondas também, fechando também, são as complicações relacionadas ao Covid, né? Depois tem as complicações relacionadas a outros problemas de saúde, problemas crônicos, né, também que vão vindo junto. Nas complicações relacionadas à saúde é quando você deixa de procurar para atender um problema que é seu, que você tinha que estar cuidando e deixou de cuidar. Nódulos pulmonares, nódulos de mama, câncer, próstata, e vai deixando, e quando você vê, já está com um problema muito grave. Além das complicações das doenças crônicas e, por fim, os problemas psiquiátricos, psicológicos e econômicos e o próprio síndrome de burnout, que também está acontecendo. Se espera também que, incorporando isso tudo, as mortes diretas e indiretas relacionadas ao Covid também impactando nos problemas psiquiátricos e psicológicos, que a gente não pode desconhecer. E, deixando por último, finalizando, também foi o Márcio que me emprestou, é a frase que eu achei muito interessante dela, da Maya Angelou, que era uma escritora, poetisa americana, muito ligada a Martin Luther King, falando que espere pelo melhor, prepare-se para o pior, para você não se surpreender com o que aparecer no meio. E eu agradeço aqui, tenho que deixar registrado, porque o Márcio Bittencourt, que é um cardiologista e médico de saúde pública do Harvard, lá de São Paulo, ele me ajudou muito, foi me apresentado pela Tatiana Veloso. Ela me disse assim: Mara, assista essa aula desse cara que você vai gostar muito, e foi verdade. E além do contato com o Bruno Souza lá no Texas, no Laboratório de Estudos Espaciais da Rice University, que também tem trocado muita figurinha, a gente tem conversado muito sobre os dados que eles têm colocado, eles têm mudado alguns dados e a gente tem discutido bastante. A minha esposa preparou todo, tenho que agradecer também demais, porque ela ficou mais preocupada do que eu, e preparou todos esses slides, formatou, arrumou. E a Carolina, que está aqui do meu lado, que sem ela, acho que essa aula não ia ir para frente, não. É só isso, gente. Um abraço, uma boa noite para todos.
Obrigada, Mário, muito esclarecedor, muito bons dados, muito obrigada. Eu vou antes de pedir para o Paulo comentar a experiência do Agarran, eu vou só fazer uma pergunta que a Simone nos enviou, porque ela diz muito respeito à tua aula e só para esclarecer. Ela perguntou se os testes que você citou que foram feitos aqui no DF, tanto público quanto privados, englobam a PCR e as sorologias. Precisa ativar o Engloba, som. tá, ativei. Engloba sim. Tem uma parte boa que é do PCR e a parte de quase 100 mil foram testes sorológicos. Bastante, mas foi muito teste mesmo. Perfeito, obrigada. Então, agora eu vou pedir para o Paulo fazer alguns comentários a respeito da experiência no Agarran. Tá, Paulo? Fica aí à vontade, acho que uns mais ou menos 10 minutos e daí depois a gente conversa a respeito das dúvidas e, enfim, experiências dos outros. Paulo? Tem que ativar o som, Paulo. Paulo, tem que ativar o som, a gente não está te escutando. Ok, estão escutando agora? Perfeito. Olá, boa noite a todos. Parabéns à SBPT, na pessoa da Nathalie, toda a diretoria, né, por essa iniciativa. Né? Acho que isso faz parte desse novo que a gente vai viver. Boa noite, Verônica. Boa noite, Mário Sérgio. Né? E boa noite a todos. O Agarran, ele foi escolhido como o hospital referência porque ele já era o hospital responsável pelo controle do H1N1 na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e é o hospital que fica à frente dessas situações junto com a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária usa o Agarran para fazer isso, não é? E a escolha foi uma escolha já natural, porque já era um papel. Ele era o hospital inscrito no Ministério da Saúde para esse tipo de situação. Quando em 2002 o SARS-CoV-1 não chegou ao Brasil, mas o Agarran foi preparado para isso, foram criados lá leitos com câmara negativa e terminou a doença não vindo. Em 2009, quando o H1N1 chegou, a gente usou essas câmaras negativas, o Agarran foi a referência e a gente foi o hospital que começou a assistir esses pacientes, né? E agora, com o Covid-19, a gente assumiu esse papel. O hospital inteiro se transformou em Covid, né? Então, nós desmontamos o hospital e montamos um hospital exclusivamente para Covid. Isso é uma coisa bem complexa, porque é uma doença muito difícil, porque ela tem nuances que a gente nem imagina que existam. Vocês não têm ideia da dificuldade. E eu sou nós temos o gabinete de crise e eu sou o responsável pelo planejamento do Covid no Agarran. Né? Então, as ideias de criação saíram para o bem ou para o mal da minha cabeça. Mas, por exemplo, o enterro sanitário, ele é um enterro muito difícil de ser feito. Imagina o primeiro paciente que faleceu, o segundo, tudo isso é muito difícil. As funerárias não estão prontas para isso. Existe uma regulamentação muito forte com o enterro sanitário. O corpo não pode ir para a mesma geladeira que a anatomia patológica dos hospitais tem. Então, é uma coisa bem complexa. Estou falando aí da questão do sepultamento sanitário, a preparação do corpo para o enterro, como é que tem que ser feito. Então, a gente teve um tempo hábil para se preparar. E a primeira coisa de grande importância, por incrível que pareça, é que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, aprendam a usar EPI. E eu descobri que a gente não sabe usar EPI. Essa é a grande verdade. A maioria não sabe usar EPI. Né? E essas EPIs elas são usadas de acordo com a corte que você está presente. Né? Isso é uma coisa também
que a gente tenha muita dúvida e todo mundo querendo máscara, N95, independente da cor que tivesse e tal. E isso, aos poucos, foi se acontecendo, tudo de forma técnica. E aí nós criamos o gabinete de crise, né, que tem uma reunião às 8 horas da manhã, outra reunião às 17 horas, isso todos os dias, e esse gabinete está pronto para resolver todos os problemas que vão aparecendo, e os problemas são diuturnos, são imensos, é muito difícil, o Estado tem todas as suas limitações, né? E nós já temos nesse patente há mais de 60 dias, as pessoas estão muito cansadas, né? O nível de tensão no hospital é extremamente alto, né? A adrenalina e o cortisol estão lá em cima, mas nós estamos na resistência, né? Nós estamos aí, resistentes, cansados, porém trabalhando nessa situação como um todo. Nós criamos 2 salas de situações no hospital. Uma no pronto-socorro, onde ficam 2 profissionais, ou 2 pneumologistas, ou um pneumologista e um infectologista, os clínicos e a fisioterapia. Existe um plantão que é uma resposta rápida de intubação, que é feita pela anestesia, né? E eles estão de plantão exatamente para isso, e isso dá uma força muito grande. Essa doença é uma doença que você vai entendendo aos poucos, né? E eu costumo dizer que é uma doença que tem 10 volumes. E lá no 8º volume, o pessoal diz, olha, aquilo do 3º e do 4º estava errado, né? Então, é muito dinâmico, né? É uma coisa muito dinâmica. Quem trabalha, quem está à frente, e aí um exemplo, aí, a Nathalie está aí, né? Eu entrei hoje lá na sala de situação, estava lá ela e a Andréa firme, né? Ali elas estão pegadas no chifre do touro, porque talvez seja o local hoje do Distrito Federal mais tenso na ação de combate ao Covid, a sala de situação do pronto-socorro do Agarram. E a gente assumiu esse papel, é um papel que não é fácil, um papel difícil, porque isso é o verdadeiro fronte, né? Você está onde os casos existem, e a gente tem, o Mário mostrou aí os dados, quer dizer, o Hospital da Criança, né? É o hospital que mais se contaminou, e a contaminação do Agarram é uma contaminação muito baixa. E esse muito baixa tem a ver com o treinamento do pessoal, tem a ver com a responsabilidade de cada um, tem a ver com você saber usar o EPI. A gente sabe, alguns estudos mostram que a hora de desparamentar é a hora que mais você pode se infectar, né? Você tem paramentos de todos os níveis, né? E você precisa muito entender como coloca o EPI, também como sai do EPI. Né? A gente também tem uma rede de assistência ao colega profissional que se infecta, dando uma cobertura para esses profissionais, mas realmente o número de profissional, depois de 66 dias aí de luta, que está infectado é muito baixo. Né? O Agarram ele foi colocando seus protocolos não, são sugestões terapêuticas. Protocolo é uma coisa que tem para consulta pública, a gente está no meio de uma pandemia politizada, que não é fácil você tratar dessa forma, e a gente foi buscando certezas, né? Do ponto de vista terapêutico, tem três coisas que a gente faz hoje que tem feito uma diferença muito grande. A gente anticoagula esses pacientes, a gente começou essa anticoagulação antes de São Paulo até. A gente divide o paciente do Agarram, ele é dividido em verde, amarelo e vermelho, porque essa classificação nossa é específica do Agarram. Verde é o paciente que tem pneumonia, e esse é o critério de internação, o paciente tem que ter pneumonia, né? E ele tem até 25% do pulmão comprometido e satura de 94 para cima. O amarelo é quem tem mais de 25% de comprometimento ou tem uma dessaturação abaixo de 94. E o vermelho, que significa que ele está no tubo, né? Esse paciente amarelo é o paciente que precisa ser muito vigiado. Então, a gente precisa fazer exames laboratoriais sequenciais para poder vigiar esse paciente. E essa é a grande diferença dessa doença. Essa não é uma doença para ser visitada, é uma doença para ser visitada.
não é? Já é uma questão diferente. Porque aí tem EPI, tem uma série de outras coisas. E é uma doença de campos abertos. Ela não é uma doença de você tratar muito em enfermaria. Na enfermaria nossa vai o paciente verde, o paciente estável, que de vez em quando desestabiliza, a gente precisa descer, mas são pacientes que precisam ser vigiados, porque podem ter evoluções rápidas, né? Isso está muito bem claro. A gente tem identificado os fatores de risco, são o mesmo do mundo inteiro. A idade é um fator de risco isolado, a hipertensão, a obesidade. E essa é uma luta permanente, né? E o nosso sucesso é um sucesso bem razoável, né? A gente tem uma linha de frente funcionando, tá certo? E o sucesso terapêutico é bem razoável. A gente faz corticoide quando a ferritina passa de 1000, né? A gente faz antibiótico na suspeita de infecção secundária. A gente prona os pacientes, né, fora do tubo. A fisioterapia também está presente nessa guerra aí, não é? E existe um circuito entre o box, que é a UTI aguda, não é? A UTI, e esses pacientes precisam sair da UTI para que os dos box vão para a UTI, para que a gente tenha sempre leitos vagos. Nem sempre isso é possível, mas essa é a meta, porque o paciente pode necessitar da ventilação mecânica de forma muito rápida. Houve uma diferença grande depois que as comunidades mais desfavorecidas economicamente tiveram um nível de transmissão maior, é que o paciente está chegando ao hospital em um quadro clínico mais avançado, né? A gente tinha pessoas chegando ao hospital entre o 3º e o 8º dia. E hoje a gente tem pessoas chegando ao hospital entre o 9º e o 14º dia. Então, muita gente já chega bastante grave, e é aí que a gente começou também a pegar mais pacientes com insuficiência renal, que é o pior prognóstico que pode existir para a Covid, é a associação entre insuficiência respiratória grave e insuficiência renal grave. E esse é um paciente bem difícil de ser assistido, não é? Infelizmente, ele tem aparecido cada vez mais, porque essa população chega ao hospital em um momento mais tardio, ou é mandado de outra regional, de outro hospital, tá certo? Em um momento mais tardio. A gente perde a oportunidade de fazer alguma coisa no início da doença. É importante aí, Verônica, Mário, Nathalie, a gente deixar aberto aí para uma série de dúvidas, uma série de perguntas, o que é que a gente tem feito. Nós já passamos mais de 500 casos de pneumonia por Covid no Agarram. Esse final de semana eu contei 560 tomografias. Nós fizemos, aproveitando esse momento, nós fizemos um trabalho que eu considerei muito importante, muito arriscado, mas nós estudamos a segurança de filtros de espirometria de função pulmonar. Nós pedimos para uma quantidade grande de pacientes simular um exame espirométrico forçado, e fizemos o PCR do outro lado do filtro. Isso tudo com planejamento, com ensaio de EPI, que esse EPI envolve sopro, é um EPI muito, muito forte. O Agarram tem vários estudos clínicos caminhando, estudos interessantes, tá certo? E eu acho que a gente vai obter aí uma série de dados muito importantes, né? Então, vamos deixar aí, Verônica, aberta aí para o pessoal começar a interagir, a debater, a tirar dúvida, verdade? Olha, a gente tem... Obrigada, Paulo, pelos comentários. A gente tem algumas perguntas e, enfim, aí depois, se sobrar tempo, eu falo da experiência que a gente está tendo no HUB, né? Então, tem uma pergunta aqui da Elizabeth, eu acho que talvez para o Mário mais, mas fica à vontade, Paulo. Qual o tempo ideal de quarentena? E quando a gente libera o paciente, né? É necessário fazer algum exame para liberação? Ou após os 14 dias a gente pode liberar? Enfim, o que a gente sabe sobre isso? Não sei, talvez o Paulo possa ajudar mais do que eu nesse aspecto. A ideia é que isso não tem um valor muito definido, nem para o momento de transmissão nos indivíduos assintomáticos. A gente tem um período que a gente varia de 6 a 14 dias,
mas eu tive paciente que só negativou no 21º dia. Então, quer dizer, é muito arriscado você devolver o paciente de volta para o trabalho antes que eles tenham todos esses valores negativos. Minha paciente que estava trabalhando, ela ficou positiva até o 21º dia, depois no 28º ela já estava negativa, já com os valores sorológicos estabelecidos. Então, isso varia muito de caso para caso, talvez o Paulo possa nos ajudar mais. Vamos lá. O que é importante? É importante a gente entender esse sequenciamento da doença, não é? Qual é a chave do sucesso da infecção viral? O vírus só entra se ele tiver o receptor, não é, do ACE2 para ele entrar. E aonde a gente tem esses receptores? O primeiro local de fácil acesso é no bulbo olfatório. E talvez o bulbo olfatório seja uma das principais chaves da doença, em se ter doença grave ou não se ter doença grave. Talvez o bulbo olfatório da criança não tenha muitos receptores e essa seja a razão da criança ter as infecções mais assintomáticas, não é? Está se questionando até se ter sinusite crônica é um fator de proteção, mas isso é uma coisa certa. O pulmão é onde se tem mais riqueza, tá certo? Nas chaves, né? O pneumócito 2, ninguém tem dúvida, porque as necrópsias mostraram que o pneumócito 2 está invadido, então o pneumócito 2 tem, e se sabia que a circulação pulmonar tinha, mas que parte da circulação pulmonar? Aí é que está o grande drama de como se descobrir as coisas, e se descobriu, né? Quem mais tem na circulação pulmonar é a microvasculatura pulmonar. Então, você tem as situações da doença são tão esdrúxulas que a biópsia de um pulmão esquerdo e do pulmão direito do mesmo paciente dão coisas diferentes, né? Com análises diferentes. Olha como a doença ela não é simples, né? Então, diante desse sucesso pulmonar, vem a viremia. O segundo órgão mais importante, depois do pulmão, é o rim. E o rim tem um fator prognóstico muito ruim. Aqueles dímero D da China, extremamente elevados e tal, tinha a participação do rim. O rim também estava cheio de trombo, não é? O coração também, as biópsias mostraram que você tem trombo nas coronárias, ou seja, muita gente pode ter morrido de infarto, e diante da situação toda dele crítico, isso pode não ter chegado a esse diagnóstico que o paciente infartou, porque essas enzimas estão todas aí afetadas. Eu quero chegar para isso para a gente ter o entendimento, né, que cada caso pode ser um caso, né? Então, essa resposta que parece ser muito simplória, com os 15 dias, pode não ser simples. Agora, uma coisa, Mário, é importante, tá? Esse RT-PCR, depois de muito tempo, ele não tem valia, porque se encontrar qualquer fragmento do vírus, ele vai dar positivo. E esse vírus pode ser um vírus inativo. Na nossa primeira paciente no Agarram, no 27º dia de UTI, ela já chegou grave, no 27º dia de UTI, ela testou positivo. Mas aquilo pode ser apenas fragmento, pode ser vírus não viável, não é? Então, o que é que a gente está fazendo no Agarram? Nós temos um critério de alta, o paciente só sai de alta pelo sexto andar, rarissimamente pelo pronto-socorro, e a gente encaminha esse paciente para o ambulatório com 45 dias. A gente tem que lembrar que a gente está com um paciente que tem pneumonia, então ele teve um processo mais grave. Em tese, o paciente que teve pneumonia, ele teve mais sucesso da replicação viral. Ele possivelmente é o paciente que mais consegue transmitir a doença através da tosse. E, por exemplo, uma coisa importante para a gente saber aí, porque esse final de semana a gente estava fazendo as análises das tomografias das gravidades, né? O valor preditivo da tosse para pneumonia é altíssimo, o valor preditivo negativo é altíssimo. Todo mundo que tem pneumonia tosse. Lógico que todo mundo que tosse não tem pneumonia, mas 100% dos pacientes do Agarram que tiveram pneumonia estavam tossindo. Às vezes a tosse pode ser até uma tosse leve, mas estavam tossindo, é uma coisa que pode chamar a atenção. Então, voltando à pergunta da doutora Elizabeth, 15 dias está muito válido para o paciente que tem infecção leve, né? E uma coisa importante é monitorar os dados desse paciente. O PCR
normal, né, uma ferritina normal. Isso significa que ele está habilitado para tal situação. Né? E quem apenas infectou a via aérea superior e não teve pneumonia, não deve ter o mesmo padrão de disseminação de quem infectou a via aérea e infectou o pulmão também. Né? E o vírus ele pode ter escadas. O vírus que foi para o rim, ele teve que fazer viremia. O vírus que foi para o coração, a mesma coisa. O vírus que foi para o sistema nervoso central, a mesma coisa. Então, o padrão não deve ser o mesmo. A gente tem adotado os 15 dias de quarentena, tá certo? Agora, para o ambulatório de egresso, até porque nós vamos testar a função pulmonar de todos eles, a gente está fazendo isso com 45 dias. A não ser que o paciente tenha recebido alta no critério porque a demanda começa a aumentar muito, a gente tem pedido para ele voltar um pouco mais cedo. E teve pacientes já, eu tive a oportunidade de ver alguns já, que receberam alta dentro de um bom padrão e voltaram com alguma complicação, principalmente TVP e embolia pulmonar, que é uma coisa que a gente precisa ficar esperto, e o dímero D realmente é um marcador que deve estar aí presente. Então, eu acho que até se o paciente tiver a forma leve da doença, ela deve fazer exames laboratoriais, tá certo? E aí eu destaco o quê? Hemograma, PCR, DHL, ferritina e dímero D, para a gente entender, né? E liberar aquele paciente com toda certeza. É possível que a maioria dos casos, uma maioria grande, 15 dias seja suficiente. Complementando aqui, né, o pessoal da Infecto lá do HUB, a orientação tem sido realmente uma quarentena de 14 dias, sem necessidade de novo SWAB para fechar, porque a positividade não indica infecção, em estudos de cultura não se cultivou o vírus após 14 dias de infectados leves. Para infectados graves, a orientação tem sido mesmo 30 dias. De quarentena, independente aí também do exame de SWAB. Isso é orientação baseada nos estudos de cultura e virologia. Eu vou pedir para a gente tentar ser um pouquinho mais curto nas respostas, porque tem um montão de perguntas e a gente já está um pouquinho avançado na hora, então, para que a gente consiga contemplar a maior parte das pessoas aqui. O Ricardo elogia muito a aula, e a Carmen, a aula do Mário Sérgio, e pergunta a respeito de fazer uma busca ativa dos casos à semelhança do que se faz com a tuberculose, ou seja, uma vez dado o diagnóstico de um paciente, não seria adequado fazer a busca ativa das pessoas que conviveram com aquele paciente para um diagnóstico precoce. E aí eu já vou emendar e fazer uma outra pergunta do Ricardo aqui, que eu vou achar só um instante, que aí já vai para o Paulo, aqui. Onde ele agradece também a apresentação, o comentário, e pergunta como a gente faz para identificar precocemente pacientes com Covid em comunidades mais vulneráveis, mais carentes, né? Como que a gente pode buscar ter esse diagnóstico mais precocemente? Então, vou pedir para que vocês sejam resumidos. Obrigada. Vai ser bem rápido. E aí, Ricardo, quem foi mais que fez a pergunta? Foi Fabiola, não, né? Ricardo e Carmen, casal. Tá. Pois é, esse é um dos pilares do sucesso e de você de reduzir a transmissibilidade dessa doença, né? É você rastrear mesmo, é você identificar no teste, né? E você mapear esse paciente nos seus contatos. Tem paciente que tem contatos intensos e tem paciente que tem contatos mais reduzidos. Então, esse tem um poder de transmissibilidade bem mais baixo. Mas os demais, você mapear e rastrear todos os contatos e deixar o contato também em quarentena é fundamental. É isolar o paciente positivo, o paciente suspeito e também separar os contatos já deixando em quarentena. Não tem como e quando você fala em isolar, em os casos positivos, é isolar aquilo que você conhece. É isolar mesmo dentro de casa, com tudo separado, porque senão ele vai transmitir também dentro de casa. Nós temos um outro caso agora que os 4 pessoas da família, todos estão positivos. Quer dizer, isso não tem condição.
né? Um pegou e o outro passou para o outro e passou para o outro. Quer dizer, não tem sentido isso. Então, esse mapeamento de todo, e você vai fazer o caminho de volta, identificando com quem esse paciente teve contato. Esse é o papel de todos nós, né? De conversar com eles e tentar tirar o máximo de informação possível para poder identificar os contatos ou o próprio paciente fazer o contato, porque senão a gente não vai, nós vamos estar sempre correndo atrás do caso acontecido. No Agarram, a gente já faz isso, tá? O familiar que chegou e foi feito o teste, a gente chama o restante das pessoas que tiveram contato com ele, da família, para testar também. Isso é muito importante. A gente precisa alargar o número de testes para entender como é que a doença está se espalhando. Agora, infelizmente, quando essas comunidades mais carentes elas são atingidas, né, tanto a transmissibilidade é maior, como essa demora em se ter acesso ao serviço faz com que a gente tenha aparecido aí uma quantidade grande de casos mais graves, né? Isso tem dificultado muito o tratamento nesse momento, a assistência nesse momento. Mas eu acho que a busca ativa ela é inteligente, ela é bastante feliz, porque pode realmente descobrir o número de casos, né? Os países ricos aumentaram muito o número de testes. Do ponto de vista epidemiológico, é muito importante para a gente ter certeza como é que a coisa está se espalhando, né? E no Distrito Federal, os casos inicialmente ficaram concentrados no plano piloto e nas áreas economicamente mais elevadas, e depois se espalhou. Talvez a nossa curva, primeiro que a gente deve ter uma semana de atraso do Brasil, mas a nossa curva vai ser um pouco diferente, porque essa contaminação começou para valer agora. Agora a gente tem realmente uma contaminação nas áreas mais carentes, né? E isso vai trazer um número de casos muito grande. Mas a ideia da busca ativa é muito forte. Só é difícil você arrumar RH para isso, né? Porque o RH ele vai saturando, né? As pessoas vão se contaminando, vão saindo de campo e tal. Mas ela é uma forma muito inteligente de se ver a doença. Bom, a outra pergunta é da Érica e diz respeito a preocupação que existe dos pacientes no ambulatório. Ela coloca que eles chegam sintomáticos e estão encaminhados ao pronto-socorro e então é feito a confirmação diagnóstica. Então, o que tem sido feito em relação à triagem dos pacientes quando eles vão buscar o ambulatório para evitar, inclusive, a contaminação de outras pessoas que estejam ali na sala de espera, etc. Bem, o Agarram, ele se preparou para esse tipo de situação. O hospital é um hospital que está voltado exclusivamente para o Covid. A gente consegue fazer uma tomografia, por exemplo, em 3 minutos, né? E essa tomografia, ela cai na sala de situação e o pneumologista ou o infectologista que lá estiveram tem acesso a essa tomografia. A gente leva mais tempo fazendo a limpeza sanitária do tomógrafo do que fazendo propriamente a tomografia. E o tomógrafo está exclusivamente para esse tipo de situação. Hoje, o que eu acho que existe uma diferença entre assistência pública e assistência privada, né? A gente sabe por aí que os hospitais privados internam um monte de pneumonia sem necessidade. Faz tomografia, inventa o paciente que tem pneumonia sem ter. Nesse momento, o paciente tem pneumonia, que seria uma forte razão deles internarem, e aí eles estão mandando o paciente embora. O paciente vai se submeter à tomografia, né? Olha aí, Érica, a gente elege 4 importantes lá, que é febre, é um dos sintomas muito importantes, tosse, anosmia, extremamente importante, tá certo? E a dispneia. Você vê a saturação de todo mundo, qualquer pessoa que tiver um desses 4 sintomas, de uma cefaleia atípica também, né? Ela vai para a tomografia e a gente tem visto muita gente oligossintomática ter pneumonia de forma não tão leve quanto a gente imaginava. Olha como a doença é traiçoeira. E a tomografia de tórax faz toda a diferença nesse acesso inicial e na colocação da gravidade da doença do paciente.
Olha só, tem algumas perguntas a respeito de anticoagulação. A Clarice perguntou a respeito do protocolo e do uso de anticoagulação e corticoide e mesmo antibiótico terapia no protocolo do Agarran e como nós temos conduzido lá no HUB. Então, e há uma questão também se vale a pena manter com anticoagulação após a alta do paciente. Eu juntei duas perguntas. Então, eu vou pedir para o Paulo começar respondendo. Eu comento um pouquinho a respeito do HUB. E eu já vou juntar aqui uma pergunta do Arthur também, que é a respeito assim, de um paciente que está em suporte de oxigênio, já descalonado, está em cânula nasal de baixo fluxo, e no mais ele está assintomático, porém tem uma ferritina acima de 2.000, se você julga que existe indicação de corticoterapia nesse caso. Então, como o Agarran tem conduzido corticoterapia e anticoagulação, antibiótico, e se vale a pena fazer anticoagulação após alta, e depois eu dou uma comentada como a gente tem conduzido lá no HUB. Ok. Bem, vamos lá. A gente tem uma dificuldade imensa nesse momento de ter diminuído na Secretaria de Saúde. Então, a gente tem uma coisa cega nesse sentido, não é? E qual foi a decisão que a gente tomou? Paciente verde, que é aquele que tem pneumonia leve, a gente faz uma anticoagulação profilática, 40 mg de Clexane. Pacientes amarelos, tá certo? Que são os pacientes mais graves, a gente faz o que a gente chama de profilaxia alta, 80 mg dia para ele, não é? A antibiótico terapia fica para realmente a atenção à infecção secundária. Isso o tempo vai dizendo a você como é que você faz isso, mas é o paciente que vinha melhorando e ele piora. Isso acontece muito no paciente vermelho, no paciente da UTI. Não é? A gente tem visto muito. O paciente da UTI ele vinha bem, ele vinha melhorando seus parâmetros. Na UTI os parâmetros são diários, ele vinha melhorando seus parâmetros e aí ele dá uma piorada e aquilo é um sinal de infecção secundária. A Comissão de Infecção Hospitalar tem que ter o perfil microbiológico do hospital para orientar aquilo. Essas infecções, elas são infecções hospitalares e você tem que tratar com esse perfil, o perfil microbiológico, ele é importante aí. A gente tem usado nos pacientes amarelos, de preferência ceftriaxona, tá? Mas para infecções mais graves está à disposição Tazocine. E está à disposição todo o perfil terapêutico de antibiótico que o hospital tem para o clínico ter independência de usar. A questão que se é interessante usar anticoagulação após a alta, eu acho que o dímero D seria um grande marcador para isso, não é? Eu acho que se você der alta a um paciente com dímero D elevado, talvez fosse interessante você prolongar a internação. Na corte da obstetrícia, não é, como o pós-parto puerpério é onde a mulher tem um maior estado de hipercoagulabilidade, a gente está fazendo anticoagulação até o 15º dia. Essa é uma corte especial, tá certo? Uma situação especial, que é a paciente gestante que pariu tendo Covid, né? A gente deixa até o 15º dia aí de Clexane para ela e ela fica baixada até então. A pergunta em relação ao corticoide. Olha, quando você está com uma quantidade muito grande de pacientes, é isso que a gente tem uma quantidade muito grande de pacientes, você tem que colocar critérios objetivos, porque esse paciente ele é mais vigiado do que propriamente examinado. Lógico que a gente tem que ver tudo. Frequência respiratória, como é que ele está, se ele piorou, se ele não piorou. Então, a ferritina, ela é um passo para ser dado na ascensão. A gente tem que ter atenção a esse tipo de situação. Tá? Se o paciente tem uma ferritina de 6.000 e está com 2.000, não tem nenhuma razão de você fazer corticoide. Você flagrou isso no momento errado. Você tem que flagrar ele com uma ferritina de 500 e ele foi para uma ferritina de 1.500. Aí sim, esse paciente está caminhando para a tempestade inflamatória, tá? E a gente realmente faz o corticoide nessa época, que a gente tem hidrocortisona, metilprednisolona talvez fosse o ideal, tá? E a gente tem feito isso por 5 dias, tá? Das controvérsias, eu acho que a do corticoide
há menos aí controvérsia. Da anticoagulação a gente não tem nenhuma dúvida, e do uso secundário de antibiótico também não tem que se ter dúvida, tá? Mas é muito complexo você estar com um acúmulo de pacientes muito grande, né? A gente tem que entender que são muitas pessoas naquele momento ali, você tem muita gente trabalhando, você tem muitas cabeças trabalhando, por isso é apenas uma orientação terapêutica, tá? Existe o clínico que diz, olha, eu não quero fazer, e ele se responsabiliza e não faz, tá? A única coisa que mudou de forma mais severa é a questão da cloroquina azitromicina, que só pode ser feita agora na Secretaria de Saúde, se for através de estudo científico, tá? Isso é uma determinação central, inclusive, ela foi apoiada por mim, isso é uma posição interessante. Agora, o Agarran tem vários estudos científicos rolando nesse momento, né? Por exemplo, nós temos ensaio clínico lá com a Anitta. Nós vamos começar segunda-feira ensaio com plasma, né? Vai ser dado plasma a esses pacientes. Então, você tem uma dinâmica muito grande de situações, né? De qualquer sorte, nós temos um sucesso bastante razoável, porque até agora, né, o percentual de pacientes que ficaram críticos ou se faleceram é baixo. No HUB a gente tem tido um número menor, claro, de pacientes, né? A gente está recebendo os pacientes que são mais graves, que foram internados no Agarran e que precisam de vazão. A UTI, até onde eu sei, está lotada, vem estando lotada nos últimos períodos, né? E aí foram, se não me engano, para Santa Maria, tem o hospital agora uma UTI no Núcleo Bandeirante, e o HUB está recebendo. Rapidamente, o desafio foi grande, porque a gente fechou o PS para atender esses pacientes, então não são médicos que a imensa maioria não tem treinamento em UTI, são médicos emergencistas e mesmo os clínicos do hospital, pneumologistas, infectologistas, mesmo endócrino, gastro, que se dispuseram assim de uma maneira quase que heróica, né, a contribuir para o atendimento desses pacientes. E esse foi um desafio absurdo, porque todos são pacientes graves, eles são desafiadores para um UTI com intensivistas. Então, para um lugar que não é assim, é mais desafiador ainda. Então, a gente colocou um diarista da UTI que tem ido segunda, quinta e sexta para dar um suporte. Eu, até o momento, tenho ido todos os dias também para ajudar na parte da ventilação mecânica, já que é a maior complicação e um ponto que as pessoas têm muita dificuldade. A gente optou por não fazer cortes numéricos para dímero para a indicação de anticoagulação. Eu reforço aqui que a gente está trabalhando com um número menor de pacientes e isso tem que ser ressaltado sem dúvida nenhuma, tá? A gente tem usado critérios clínicos, ou seja, o paciente, a gente tem tido os pacientes já têm chegado em insuficiência renal, assim, 50% a 60% dos pacientes chegam para a gente com insuficiência renal. Então, aqueles pacientes que coagulam o sistema, que fazem manifestações macroscópicas de que a coagulação está implicada no prognóstico e na terapêutica do paciente, a gente anticoagula, mas não anticoagula durante toda a internação. A gente anticoagula enquanto a gente observa o problema. E se há suspeita clínica de TEP, e a gente consegue identificar isso em alguns pacientes, a gente tenta fechar o diagnóstico antes de anticoagular. Todos usam profilaxia, claro, e uma profilaxia um pouco maior para os obesos, 60 miligramas de Clexane para os obesos. Em relação ao corticoide, a gente também ficou um pouco preocupado em indicar, porque já existem alguns relatos de aspergilose pulmonar disseminada e mesmo de reativação de citomegalovírus, né? Nós temos uma população vulnerável do ponto de vista social e a tuberculose preocupa a gente também. Na H1N1 e na SARS-CoV-1, perdão, o corticoide diminuiu o clareamento viral e eventualmente retardou a resolução da doença.
Então, a gente tem reservado da mesma maneira o corticoide quando existe uma evidência muito grande de um processo inflamatório descontrolado, aquele paciente faz febre, 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 não para com nada, e, enfim, está com o dímero lá em cima, está taquicárdico, está, assim, hiperdinâmico. Nesse caso, a gente usa, mas, de novo, a gente tem usado por um período curto, entre 4 e 5 dias, até que isso se resolva. Ou numa fase tardia, quando a gente percebe que a inflamação não se resolve. Então, já provavelmente o clareamento viral já ocorreu e o paciente está no 25º, 30º dia de doença e ainda manifesta sintomas, não conseguiu controlar a parte respiratória. Nessa situação, a gente sabe que tem alguns relatos de BUP associado a essa doença, então é mais nesse sentido de uma inflamação persistente. Então, a gente tem individualizado bastante essas condutas. E antibiótico a gente usa sempre que existe qualquer mínima evidência de infecção. Basicamente tem sido isso. Existem protocolos de estudo aos quais a gente apoia, né? E lembrando que como a gente está numa pandemia, existe um número muito grande de doentes, o ideal é que a gente usasse esse número grande para poder responder com evidências essas perguntas, né? Vale a pena? Por quanto tempo? Então, assim, eu fico animada de que a gente possa realmente fazer estudos esclarecedores e não perder a chance de fazer um estudo com um bom delineamento, ao contrário do que está acontecendo com a cloroquina, que tanto os estudos negativos quanto os positivos são péssimos do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de delineamento, né? Então, eu espero que a gente comece a trabalhar com um pouco mais de organização, tranquilidade, porque senão a gente não vai ter essas respostas, vai perder a chance de ter as respostas definitivas para o tratamento desses pacientes. Não, o microfone da Verônica, acho que não escutei a Verônica falar. Foi mal, eu desliguei e fiz besteira. O Cabral pergunta a respeito do hospital de campanha e do papel dos hospitais regionais aí nos dias que estão por vir, em que a gente está vendo um aumento da sobrecarga e da procura dos pacientes aos hospitais. Então, queria uma posição de vocês. Vamos lá. O hospital de campanha, como aconteceu aqui, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, essa é uma doença que o governador, o prefeito, precisa entender. Ele precisa conversar com o corpo técnico, né? E se você abre um hospital de campanha que não tem respirador, que não tem aparelho de hemodiálise, aquilo não vai se vir, né? Aqui a gente deu uma melhorada no projeto básico, eu só vi o projeto básico do hospital de campanha muito depois, tá? O pessoal tem aceitado as orientações e a gente colocou que leitos sem respirador, né, ou pelo menos oxigênio de alto fluxo, o hospital de campanha não ia valer de nada. Então, isso foi organizado, né? Hoje o hospital de campanha tem 20 leitos com ventilador e 80 leitos com oxigênio de alto fluxo. A gente espera que isso vá se vir aí para muita gente. E o papel dos hospitais regionais se a gente começa a ter uma incidência muito maior e o Agarran entra em ponto de saturação absoluta, os hospitais regionais precisam todo mundo assumir esse papel, né? Pode chegar aí alguns dias, 15, 20 dias, em que o DF inteiro vai ficar com cortes importantes dentro dos seus hospitais para poder dar conta disso aí. Existem hospitais do Distrito Federal que não tem tomografia e isso atrapalha muito a gente, porque o Agarran termina recebendo paciente que não é Covid. Então, você mandar um paciente para o Agarran, um paciente com doença crônica, que não tem Covid, é o pior local dele estar, porque ele tem grande chance de se contaminar. Não é? Mas o papel das regionais vai ser extremamente importante, muito importante, e eu acredito que todas as regionais vão necessitar ter suas cortes especiais para atender pacientes com Covid, porque o número de pacientes só tende a aumentar. Perfeito.
A Karen, ela pede para comentar os fenótipos da doença, então 1, 2A, 2B, 3, o fenótipo low, o fenótipo high, enfim, comentar um pouco esses fenótipos de manifestação. Tá. Olha, Karen, o que é que a gente tem feito? A gente não tem uma preocupação, nós fizemos um sistema diferente, né? Claro, a gente reconhece que a doença tem esses fenótipos, tá? O paciente que faz mais isso, faz aquilo. Agora, a gente precisa entender quem é que dá trabalho. E dá trabalho, e aí, Verô, essa é uma aposta que a gente tem feito de anticoagular de forma mais séria esse paciente que tem insuficiência renal. As necrópsias mostraram que esses rins estão com muito trombo, tá certo? E essa talvez possa ser a grande causa da insuficiência renal desse paciente e fazer uma aposta um pouco maior. E a gente também pegou no Agarram pacientes com TVPs claras, tá certo? Os exames de ultrassom mostrando, e com embolia pulmonar também, né? Então, esses pacientes que tiveram TVP e embolia pulmonar, a gente trata a doença como deve ser tratada, né? E assim, é muito difícil você, diante de uma quantidade muito grande de casos, tá certo? Estar separando os pacientes por fenótipo. Por isso que a gente precisa ter uma regra mais ou menos uniforme e começar a monitorar. E isso faz toda a diferença. Então, ele precisa de exames laboratoriais. No Agarram a gente faz segunda, quarta e sexta, mas dependendo da situação é feito diariamente. Na UTI se faz diariamente, para você entender aonde o paciente está. A partir de segunda-feira, a gente deve ter dímero D, isso vai abrir um pouco mais aí a janela de expectativa, tá? Mas você precisa começar a entender. Aquele paciente que tinha um PCR de 50 e no outro dia ele tem um PCR de 200. Aquele paciente que tinha uma ferritina de 300 e aí ele passou para uma ferritina de 2.000. A gente precisa entender como é que ele está. O paciente que tinha um dímero D que a gente ainda não tem, mas se tivesse, seria isso. Um dímero D de 500 e aí ele foi com um dímero D de 10, 11 mil. Então, esses pacientes precisam de maior vigilância, tá? Para que você tenha ideia o que é que você pode fazer a mais ou a menos em cima da terapêutica dele, né? Agora, com a quantidade de pacientes que a gente tem, só dá para fazer aquilo que a gente está fazendo, porque não é fácil você assistir um montante de pacientes como esse. Joia. Comentando um pouco sobre isso, né? A grande preocupação, eu acho, a gente tem tido basicamente fenótipo high lá, né? Interessante, porque esse comentário de que os pacientes têm uma complacência, uma mecânica preservada, às vezes não queixam de dispneia, a gente tem um viés muito grande, né? Lá no HB, não tem como negar. Então, a gente tem visto a complacência muito comprometida, é uma SARA grave, que a gente tem pegado mais, pacientes com complacência entre 20 e 30, bastante baixo, uma ventilação realmente difícil, e alguns pacientes que respondem à prona, outros que não respondem à prona, muito graves, e que não recrutam, também não respondem a PIP, não respondem a nada. Mas que tem uma imagem que também um pouco fora do que a gente viu descrito, né, que tem imagem que justifica perfeitamente aquilo ali. Não é que é uma tomografia ok e que veio com a troca gasosa tão ruim, não. A gente tem visto um comprometimento muito extenso. E aí a preocupação nossa para aqueles pacientes que eventualmente chegaram não entubados é qual é a melhor hora, né? Porque se a gente retarda muito a intubação, porque a gente sabe que essa inflamação vai melhorar, a nossa tendência é de esperar para intubar, o próprio esforço que esse paciente está fazendo para respirar, que às vezes não é evidente, que a gente não consegue identificar esse esforço, isso pode causar lesão pulmonar, né? Porque ele vai gerando uma pressão negativa muito grande, a famosa drive pressure, que não acontece, que ela não deve ser grande nem no ventilador, nem fora do ventilador, e isso pode gerar um processo inflamatório ainda mais grave, que talvez seja isso que a gente esteja enxergando 7, 5, 2 dias depois, não sei, é uma hipótese. Então, a grande dúvida é quando entubar esse paciente, e, né, que a gente usa para chegar nessa definição.
Enfim, o Joalvo faz uma pergunta aqui para o Mário, a respeito se ele acha que é possível estimar o dia zero, o R0, no Distrito Federal, agora, nesse momento. Olha, E aí, parabeniza a iniciativa da sociedade. Tá, bacana mesmo. Parabéns mesmo, sociedade. Bom, o R0 é uma coisa praticamente impossível, né? Para a gente obter a curto prazo. A gente pode pensar em longo prazo mesmo, né? Isso depende de um monte de fatores e um teste está sendo feito, começou a ser feito a partir do dia 29 agora, de maio. Então, é provável que lá para o dia 14, 15 de junho, a gente já tenha uma resposta. É quando a Codeplan identificou um pico bem forte na circulação dos ônibus do serviço público, no transporte público. Então, isso deve impactar bastante os números. É provável que, com a permanência dos testes e com o aumento na circulação tanto de carro quanto de ônibus, a gente vai descobrir qual o tamanho mesmo da nossa situação. E não é nenhum problema se o governador tiver que voltar atrás, sabe, nessa abertura. Ele está abrindo de maneira gradual, ele está orientando bastante, mas, assim, é provável que, se tiver um aumento, a gente tenha que voltar atrás e retroceder e tomar medidas mais duras até. Porque a gente não pode descuidar desse distanciamento e dos cuidados de bloqueio de transmissão, porque isso é uma realidade. Ontem, por exemplo, na 308 Sul, estava a equipe limpando a escola classe. Mais de 30 pessoas de funcionários terceirizados, todos sem máscaras, nenhum com máscara, nenhum. Eu passei com o meu cachorro e vi a turma lá toda sem máscara, toda. Foi muito chato aquilo. Mário, eu não sei se você tem a impressão, assim, eu acho que na comunicação, na sociedade, falta uma clareza em dizer que, apesar dessa abertura, flexibilização, né, da quarentena e tal, o risco individual está aumentando, né? Que talvez a decisão de flexibilizar a quarentena ela está relacionada à capacidade do sistema de saúde de atender aos pacientes, mas o risco individual é crescente nesse momento, a chance de cada um se contaminar está aumentando. E eu acho que a comunidade, a sociedade não está entendendo isso, e isso não tem sido dito claramente, eu acho, né? E isso é difícil, porque vai aumentar o contágio, na minha percepção, né? E aí é muito importante, Verônica e colegas, que todos os que tiverem acesso ao comitê gestor, ao comitê de crise e ao acesso ao governo, que nós precisamos de uma campanha, na verdade, permanente, uma campanha ostensiva. Aí, se você quer gastar dinheiro mesmo e evitar gastar um dinheiro, estou falando gastar dinheiro assim, de maneira de investimento bom, e minimizar o custo altíssimo, tanto psicológico, econômico e de morte que isso vai causar, é campanha intensa, permanente, não é uma campanha sazonal, esporádica, envolvendo qualquer pessoa, artista e tudo mais, mas eu acho que tem que ser uma coisa ostensiva e agressiva mesmo, assim, chamando atenção, porque as pessoas tendem a relaxar, tendem mesmo, e começam a se expor individualmente, e aí você perde se você não tiver cuidado com o rastreio, e aí nós vamos por água abaixo, então vamos ver um pico, e essa curva não se achata, e não fez o pico, e não vai achatar, e não vamos ficar com a curva enorme, longa, com a área embaixo da curva muito forte. Eu acho que o Distrito Federal ele começou a quarentena, acho que uma semana antes que a maioria dos estados no Brasil, e ele achatou a curva demais. Quando ele achata a curva demais, a gente tem que entender como é que vai ser o platô. O platô também é mais longo, né? Ele vira um planalto, né? O platô é mais longo, né? O pico é muito mais longo, né? A curva não é uma curva aguda, é uma curva demorada. E é possivelmente isso que deve estar acontecendo com o Brasil. Essa curva do Brasil ela serve para 12 estados só, não serve para todas as unidades da federação, não serve para Minas Gerais, por exemplo. E aqui no Distrito Federal, a curva nacional também não serve porque a gente vai ter um atraso. E talvez a gente tenha esse platô mais longo. A gente tem tido uma mortalidade aqui em torno de 9, 10 pacientes dia
isso deve aumentar. A Codeplan fez uma análise de 650 mortes no Distrito Federal, nós não chegamos ainda a 200, então eu acho difícil que isso aconteça, a não ser que ela esteja pensando lá no final de fevereiro do próximo ano, que a doença ela tende a ter um grau de permanência, um grau de resíduo, até que apareça a vacina ou que o vírus circule de uma forma importante e, como toda doença viral, perca seu ciclo. Né? Então, isso está difícil. E essa questão geográfica do Distrito Federal também fez a nossa quarentena ser diferente. Mas, nesse momento, a gente não tem nenhuma dúvida que cidades como Ceilândia, principalmente Sol Nascente, o próprio entorno, né? Uma área da Samambaia, Itapuã, estrutural, quando disseminarem isso de forma mais forte, a gente vai ter uma quantidade de casos muito grande. Ferô, deixa eu só falar uma coisa do tópico anterior, porque a gente prona os pacientes no agarrantes de tubo, né? A gente tem uma ideia de quem vai precisar e de quem não vai, quem vai fazer, quem vai, o que a pronação vai ajudar, quem não vai ajudar. É uma coisa muito dinâmica. Agora, a preocupação nesse momento, infelizmente, são de alguns pacientes que chegam com a creatinina muito elevada. Né? Então, ele chega sem respiratório e já chegando ao hospital dessa forma. Essa hemodiálise diferente, não sei o que vocês estão fazendo no HUB, mas a gente faz hemodiálise de 12 horas, hemodiálise de 24 horas, aí você fica com muita gente, é muito técnico isso, que você precisa de pessoas com muita experiência. Os pacientes, às vezes, fazem hipotensão e as drogas vasoativas pioram a função renal e ele não tem uma estabilidade boa para entrar na hemodiálise. Esse é o paciente realmente mais complicado, esse é o paciente com maior chance de morte. E a gente tem notado realmente que tem uma associação desses pacientes com insuficiência renal, tá certo? Puxada para o obeso hipertenso, principalmente o hipertenso que usa mais de 2 drogas, tá? É a nossa experiência, né? E não sei também se você podia comentar alguma coisa com circulação extracorpórea. A gente tentou fazer algum ensaio como última chance, né, digamos assim, última situação para fazer pelos pacientes. Se vocês no HUB tentaram fazer alguma coisa, se existe esse grau de experiência lá. Não, a gente está, como eu falei, né, a gente está brigando para dar um bom atendimento numa estrutura que não é UTI, então no começo a gente tinha só um ponto de diálise e aí foi uma loucura, porque eram 5 pacientes para fazer diálise, como é que faz? E a gente não consegue fazer diálise prolongada, assim, quando um faz prolongada, prejudica a diálise dos outros. Então, tem sido um desafio monstro, briga entre aspas, briga entre amigos, briga para tentar fazer algo melhor, diária com o pessoal da nefro, para a gente tentar negativar esses pacientes, aí tem que lidar com a cultura local, né? Que aí o paciente faz hipotensão, o que o plantonista faz? Volume. Aí eu quero morrer de catapora. Eu falei que não passo mais visita se for assim. Brincadeira, eu vou continuar passando, mas para, né? A gente tem que mudar, né? Tem que aumentar na hora. Vai usar, mas nossa, mas vai para 1 micrograma, vai para 1 micrograma, vai aumentar, vai para 2, se for o caso. E a gente vai ter que fazer droga vasoativa alta mesmo. É isso aí, vamos embora, tem que ser. Então, mudar a cultura é difícil, a nossa estrutura é delicada, é frágil, a gente nem pensa em fazer extracorpórea, a gente não tem condições para fazer isso, o manejo vai ter que ser clínico mesmo. E que mais? É isso. É difícil, tem sido difícil. Mas, pouco a pouco, o que a gente vê é que se a gente não atrapalhar muito, assim, se a gente conseguir fazer esses cuidados, não dar volume, tentar manter o balanço mais zero, ser firme na droga vasoativa. Se a gente consegue fazer isso, a gente tem conseguido resultados bons. Claro que os pacientes jovens vão melhor, claro que a gente lida com pacientes extremamente vulneráveis, então a gente tem doença de Chagas, com a fração de injeção lá embaixo, marca-passo, polidoença, né? A gente tem muitas comorbidades graves. A gente pegou um paciente com linfoma, quer dizer, é muito difícil. Mas a gente
tenta lidar com isso da melhor maneira possível. Eu vou falar rapidamente da prona em pacientes entubados, a gente tem feito, é isso, alguns pacientes melhoram, outros não respondem absolutamente nada. O protocolo que a gente queria usar era de 16 horas, que é o do Gattinone, do trabalho do Gattinone, que foi o que mostrou melhora de sobrevida, mas, de novo, a gente esbarra na estrutura e na experiência das pessoas. Então, para a segurança dos pacientes, a gente acabou voltando atrás e decidiu que vai fazer prona de 8 ou 9 da manhã às 18 horas daquele dia que vai despronar o paciente, tá? Porque a gente pode ter acidentes graves. E a pronagem, ela sempre é bom ter alguém experiente no grupo para fazer. À medida que o grupo for criando experiência e for afinando com esses pacientes, a gente tende a ser mais liberal no número de horas. Por enquanto, a gente meio que fechou em relação a isso, raras exceções. E, por último, eu queria colocar a última questão, que é a pergunta do Cabral, se vocês têm feito consultório e que tipo de proteção vocês têm usado. Usam aventais, luvas, máscaras? Como é que vocês têm manejado o consultório nesse momento? Acho que é a última pergunta. Vamos lá. Bem, eu tenho usado no consultório, eu tenho usado máscara, tá certo? A gente fez uma situação sanitária na clínica, os pacientes entram por vez, você faz a antisepsia das mãos do paciente, ele também está de máscara, é necessário o paciente estar de máscara. A gente começa agora no Agarram o consultório dos egressos, viu? E tem uma coisa interessante aí, Verônica. Nós já pegamos pacientes com alterações importantes na tomografia, teve doença grave, ainda tem alterações importantes na tomografia e a função pulmonar normal, inclusive DLCO. É uma coisa que começa a chamar a atenção. Volumes pulmonares normais ainda com alteração importante. Então, desses pacientes graves, essas alterações demoram um pouco mais a sair. Nas questões leves, eles saem mais rápido. Já tem paciente com tomografia totalmente normal. E tem uma coisa que chama atenção também. O paciente tem função pulmonar normal, expiro, volume, difusão, mas ele sente um certo cansaço, né? E a partir de sexta-feira agora, a gente começa esse ambulatório de forma mais forte e a gente vai fazer teste de caminhada também, tá? A gente precisa entender como é que ele vai ter na dinâmica dele, por que essa reclamação, por que essa queixa de cansaço. Vamos ver se o teste de caminhada aí responde, né? A gente tentou no Agarram fazer ecocardiograma em todos os pacientes com maior gravidade, né? É muito difícil, porque o maior problema da gente hoje é a mobilidade do paciente. O paciente se move. Então, ele está numa corte e ele vai para outra corte, né? E aí você não consegue dar sequência, né? Esse estudo que a gente vai começar do plasma, ele vai dar certo porque o paciente só vai fazer o plasma uma vez, né? Então, ele pode mudar de corte e no Agarram isso é muito dinâmico. Os coordenadores de campo, então, sobe o paciente, manda o paciente para o Agarram, faz isso, faz aquilo, o paciente vai para o box, e aí você meio que você perde aquele paciente. Até 15 dias atrás, todas as pronações eram feitas pelo pessoal da fisioterapia de forma muito interessante. Nós estamos falando que a gente está pronando quem não está no tubo, viu, Verô? Pronando quem tem insuficiência respiratória, né? E funcionando muito bem. E uma coisa que está associado à não resposta da pronação, que a gente começou a ver, é a insuficiência renal, tá? Então, olha, a gente falando de fenótipo aí. Então, os pacientes que tendem a ter insuficiência renal, e às vezes tem uma associação realmente com obesidade, e a pronação também é muito mais difícil, não é fácil, no meio de uma pandemia dessa toda, questão de EPI, é muito difícil você estar no campo desse, não é? Só em estar em uma sala de situação com EPI durante muito tempo já deixa você cansado, não é? A Nathalie pode dizer aí a gente como é que ela sai de um plantão de sala de situação, porque até para ir no banheiro é complexo, tudo é muito complexo, né? Você está lá engessado, né? E ir para o campo mesmo, que é examinar o paciente, colocar a mão no paciente e tal, é bem complexo. É muita gente circulando, porque você tem enfermagem, nutrição, fisioterapeutas. Agora, tem uma coisa muito importante, Verô, que não sei se vocês podem adotar isso no HUB, isso que vocês montaram, que é o plantão de intubação.
Tá? Isso faz e a anestesia é quem faz isso. Tá? Então, Achei o isso maravilhoso, Paulo. é, Infelizmente, a gente é meio refém lá no HUB, a gente não conseguiu. A gente tem o suporte, em teoria, se houver dificuldade, mas não são eles que entubam, somos nós. É difícil também, isso é muito ruim. Eu acho que vocês estão de parabéns com isso, isso é muito legal. isso foi uma coisa que ajudou não, ajuda muito, e a gente teve que sensibilizar a equipe de anestesia, que a princípio foi meio arredio a essa situação, e depois de muita sensibilidade, é um plantão que funciona muito legal, né? Então, eles estão de plantão, literalmente, e eles são chamados para fazer a intubação do paciente. Então, eles vêm com EPI especial, que o EPI da intubação é um EPI especial. Né? Então, ele chega lá e conclui, faz a intubação, e isso dá uma ajuda à equipe fora do comum. Isso é um dos diferenciais da sala de situação. Bom, essa situação de vocês realmente foi muito boa mesmo, uma solução especial e merece os parabéns nossos, bacana mesmo. Na clínica privada, o que a gente fez? A gente transformou o consultório da gente praticamente em uma coisa diferente do serviço público. Na clínica privada, a gente tinha acúmulo de pacientes, a sala de espera vivia lotada, as meninas da recepção ficavam super expostas à conversa, à fala, né? A partículas. Então, a gente tentou, quer dizer, desse ensinamento da Covid, a gente também nós estamos aprendendo no dia a dia. Então, o que a gente fez? Isso que você falou também, Paulo. Higienização do paciente, higienização da gente, da sala, proteção. Agora que criamos um painel de proteção para nossos recepcionistas, que eram, na verdade, acabavam se tornando as pessoas mais vulneráveis dessa história, porque elas recebiam, tinham que conversar, tinham que ouvir o desabafo dos pacientes e aquele acúmulo na clínica privada. Então, isso praticamente acabou. Então, você entra, é consultório de dentista, entra um paciente de cada vez. E espaçando mais, pedindo que o paciente não chegue antes do horário marcado, que chegue no horário marcado, que não chegue nem antes nem depois, lógico, né? E que de preferência que leve coisas mínimas, mas é o detalhe que como você sabe bem, as mãos rápidas matam, né? Então é mão para tudo quanto é lado. Então acabamos com café, acabamos com jornal e vamos eliminando os pontos de contato. Até mesmo na marcação da consulta a gente pede para o paciente levar a sua própria caneta. E na medida que o paciente não leva, ele leva a caneta de volta para casa. Ele não precisa devolver a nossa caneta e vai embora. Então são coisas simples, mas é mão para evitar que haja muito contato dos pacientes. Então, e acompanhantes também. Então, antigamente, iam 2, 3 pacientes, acompanhantes, acompanhando a mãe, acompanhando o pai, e ficava uma festa dentro do consultório. Então, isso acabou. Entendeu? Então, a distância, tem um distanciamento, o paciente é higienizado, a gente também está todo coberto com máscara, mas e zelando muito para esse contato. E, na verdade, isso melhorou o consultório particular. Assim, na minha visão hoje, eu tenho uma consulta mais higienizada, o fato de você estar usando a máscara está provado. Isso não diminui a relação com o paciente, não prejudica, porque você segura isso no olhar. Quando você olha o paciente, ele sabe que você está preocupado com ele, que você está cuidando dele, zelando por ele, e você transmite isso tranquilamente. Então, a máscara não é um fator de distanciamento social, é um distanciamento físico, uma barreira física, né? Mas não emocional, nem afetiva, nem nada. Basicamente, é isso que a gente está fazendo. Bom, gente, a gente está no horário. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa, né? A médica, a professora orgulhosa aqui, né? A Nathalie, que foi nossa cria, que agora está aí, né, como presidente da sociedade. Então, parabéns, Nathalie, fico orgulhosa. Obrigada por essa oportunidade. Obrigado ao Paulo, obrigado ao Mário, obrigado a todos que participaram, e que para que a gente consiga melhorar futuramente seria importante que vocês colocassem as opiniões de vocês a respeito da reunião, e sugestões para as próximas serão bem-vindas. E é isso, vamos em frente aí, que tem muito trabalho pela frente. Eu sei que cansa, que está todo mundo, né, tem uns períodos de baixa, mas é isso aí, a gente tem que estar pronto, vamos em frente, né? Obrigada, Nathalie, pelo convite. Se você quiser fechar e se despedir, fique à vontade.
Só agradecer realmente a todos. Acho que a reunião foi muito produtiva. Eu já recebi vários elogios aqui nos grupos de WhatsApp e estou bastante feliz com a aceitação de todo mundo. Acho que estava faltando exatamente essa definição do DF. Assim, a gente sempre estava escutando muito de outras regiões e eu sempre ouvia muito questionamento de como é que está o DF. Eu acho que o Dr. Mário foi muito feliz na apresentação dele, trazendo esses dados nossos. E Dr. Paulo complementando com toda essa experiência do Agarram também foi muito produtivo, junto com a senhora, falando um pouquinho do HUB, eu acho que foi muito proveitoso. Muito obrigada a todos. A SBDT agradece imensamente a participação de todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Parabéns à SBDT pela iniciativa, pela excelente iniciativa. Parabéns, Nathalie, toda a diretoria, né? Parabéns, Mário Sérgio, parabéns, Verô. Eu acho que a gente está nascendo de novo, né, com novas ideias, e essas questões online elas não vão mais sair de cena. Né? É uma forma de se reunir, ter uma reunião dinâmica, né? Uma forma que eu considero até barata, né? Isso é uma forma mais econômica da gente fazer reuniões, né? Então, parabéns a vocês, me deram um grande prazer. E um grande abraço para todos os pneumologistas de Brasília, para todo mundo que está aí na ponta, né, com a vida atrapalhada, com a vida da família atrapalhada, com esse estresse todo que a gente está vivendo. Né? Nós estamos vivendo um momento histórico, né? Isso é histórico, muito histórico desse século. E eu espero que a humanidade saia muito melhor dessa pandemia, tá? Saia mais sensível, né? Saia mais humano. Um grande abraço a todos. Um abraço para vocês, uma boa noite. E vocês têm um papel fundamental de agora para assim, sempre nós tivemos e continuamos a ter um papel ainda maior, que é não relaxar. A gente não pode relaxar, nós temos que realmente conversar com todos os nossos pacientes, nossa área de influência, a transmissão agora, no bom sentido, a transmissão de influência, de conceitos, de informação precisa. Isso precisa chegar a todo paciente, a toda a população, mesmo aquela pessoa que você encontra na rua, de conversar, de pedir para usar a máscara, ter o distanciamento físico mesmo. A gente não pode relaxar. Isso não termina cedo, isso vai provavelmente, infelizmente, até dezembro, janeiro, isso vai para o ano que vem, essa história. Então, a gente não pode relaxar e o papel de todos nós, de todos vocês, é importantíssimo. A gente não pode deixar acumular o Agarram, o HUB, os nossos hospitais, e a única maneira é prevenir mesmo e fazer todo aquele isolamento de casa, quarentena. A gente não pode descuidar disso, senão o hospital não aguenta. Tá certo? Uma boa noite aí para todos. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, tchau para todos. Boa noite. Que sono, papai não vai dormir.